Um desafio para muitos de vocês estarem aqui nesta noite. Porque assim, irmãos, para ir para a casa de Deus, buscar a face do Senhor, sempre encontraremos desafios. Seja no mundo espiritual ou no mundo físico. Mas vocês superaram, vieram e estão aqui. Para a glória de Deus. Em contrapartida, será um desafio agora nesse momento. Provavelmente alguma preocupação vai querer tirar a sua concentração da palavra de Deus. Mas não deixe. Ouça o que Deus tem para você nesta noite. Eu gostaria de começar, de iniciar a respeito, falando do autor desse livro, do Evangelho, que leva o nome de Lucas, conhecido como o médico amado. Lucas, ele é o único, irmãos, que registra esse fato ocorrido. Lucas, ele era um gentio, oriundo da Antioquia da Síria. E Lucas escreve este evangelho aos gentios. Lucas, ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E ele tem por intuito, ao escrever o Evangelho do Senhor Jesus, diferente de Mateus. Mateus, ao escrever o Evangelho, Mateus tinha por propósito mostrar que Jesus era rei. Marcos, ao escrever o Evangelho, tinha por intuito mostrar que Jesus era servo. João, ao escrever o Evangelho, que leva o seu nome, tinha por intuito mostrar que Jesus era Deus. E Lucas, o intuito de Lucas é mostrar que esse Jesus que era servo, que era rei, que era Deus, também era homem. E nós vamos ver que Lucas, ele demonstra e ele mostra esse homem perfeito que era o Senhor Jesus Cristo. E Lucas, ele está querendo demonstrar Jesus como alguém quando ele escreve o Evangelho. E Lucas está querendo demonstrar Jesus como o que, pastor? Jesus está querendo demonstrar, Lucas está querendo demonstrar um Jesus que escutava doutores, mas também um Jesus que escutava indoutos. Lucas, ao escrever esse Evangelho, ele está querendo mostrar um Jesus que comia com os santos, mas também um Jesus que assentava na mesa com os pecadores. Lucas, ao escrever este Evangelho, ele está querendo mostrar um Jesus que prezava pelos varões, pelos homens, mas que também valorizavam as mulheres. Lucas, ao escrever este Evangelho, ele está querendo demonstrar um Jesus que veio para os judeus, mas também um Jesus que veio morrer pelos gentios. Ao escrever este livro, Lucas está demonstrando um Jesus que recebia os ricos, mas um Jesus que acolhia também os pobres. Lucas, ao escrever o Evangelho, ele está demonstrando para os seus leitores e ouvintes um Jesus que pregava justiça e juízo, mas que também anunciava o amor e a misericórdia de Deus. Mas vamos, irmãos, adentrar no texto, no versículo 5, que diz que nos dias de Herodes, rei da Judeia. Essa expressão, nos dias de Herodes, Lucas está mostrando, ele vai narrar algo e ele está dizendo: o que eu vou contar, o que eu vou dizer, o que eu vou escrever, foi em que época, foi em que tempos. Lucas, aí ele diz, foi nos dias do rei Herodes da Judeia. Lucas, ele só não quer mostrar, irmãos, que o que ele vai contar, o que ele vai narrar, a época e o tempo, mas essa expressão, nos dias do rei Herodes, isso tem um simbolismo. No governo de Herodes,
simboliza, sabe o que Lucas quis dizer? Nos dias de Herodes, rei da Judeia, ou o segundo governo de Herodes, era tempos de injustiça, era tempos de opressão. Nos tempos ou nos dias do rei Herodes, era um tempo de crueldade, de violência, de corrupção, de frieza espiritual. Lucas está relatando, está demonstrando que na época daquele governo de Herodes, os tempos eram difíceis, os tempos eram tenebrosos. E quando se tem governos que contribuem com a população, com as pessoas, como Provérbios diz que quando o justo governa, o justo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Ele está demonstrando isso. Agora, ele vai dizer que neste tempo difícil, tenebroso, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das mulheres de Arão, filha das mulheres de Arão, e se chamava Isabel. Agora ele vai nos mostrar aquilo que ele quer contar a respeito de uma pessoa. E quem era esta pessoa, Lucas? Lucas vai falar, ele era um homem. O seu nome era Zacarias, que significa o Senhor lembra. Aí ele vai enfatizar, sua mulher era uma das filhas de Arão, que chamava Isabel. Lucas vai contar que no tempo de Herodes havia um homem que era sacerdote, que exercia esta função, e que ele tinha uma esposa que chamava Isabel. Qual era o turno de Abias? Existia em torno de 24 turnos, irmãos. E cada um ficava responsável segundo o rei Davi organizou e programou muitos anos antes. Por isso essa ênfase, ele fazia parte deste turno. Ele era casado com a mulher da descendência de Arão, como era o nome dela, Isabel, que significa Deus prometeu, ou que Deus é juramento. Lucas está narrando, Lucas está contando a respeito do tempo e de uma pessoa. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque olha o versículo de número 6, depois das informações que Lucas traz sobre o tempo, sobre a pessoa, sobre a mulher desta pessoa, o sexo dele. Aí ele vai dizer assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu quero que você entenda o que Lucas está querendo transmitir. Lucas primeiro fala dos tempos difíceis. Lucas primeiro fala da pessoa de Zacarias e da sua mulher. Agora Lucas vai falar que estes eram ambos justos diante de Deus. O presbítero já estava confirmando esta palavra nesta noite, quando ele estava falando aqui de um homem de Deus que estavam sendo fiel a Deus em tempos difíceis. Por quê? Porque ambos eram justos e irrepreensíveis em tempos difíceis, irmãos. O texto enfatiza que um tempo de Herodes era um tempo difícil, mas lá que tinha um homem, que tinha uma mulher que servia a Deus e que era justa e que era irrepreensível diante da palavra de Deus. Ou seja, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Se justo fala de equidade, de retidão, de honestidade. Irrepreensível fala de que não se pode acusar falta alguma destas pessoas. Entenda, em tempos difíceis, na época do rei Herodes, lá tinha um homem, tinha uma mulher que tinha equidade. Lá tinha um homem, tinha uma mulher que eram
Lucas está mostrando, apontando para os seus leitores e ouvintes, que é possível encontrar pessoas justas em governos corruptos. Lucas, quando conta o 5 e o 6, Lucas está mostrando com isso que é necessário ou possível encontrar pessoas honestas em tempos difíceis. Lucas está mostrando que é preciso ou possível encontrar homens e mulheres tementes em períodos de apostasia. Ele está mostrando que nos tempos, por mais que os tempos sejam difíceis, é possível encontrar homens e mulheres de fé em uma sociedade incrédula. É necessário ou possível encontrar homens e mulheres piedosas e fervorosas em um tempo de religião fria. É possível encontrar pessoas que não se deixa ser influenciada, que não se deixa se corromper, que continua temendo, continua servindo a Deus, ainda que esteja no meio de em uma faculdade, no meio de colegas, que crê em outro tipo de Deus, mesmo que estejam trabalhando em empresas, cercada de pessoas incrédulas, mesmo que estejam em um meio religioso, onde tem muitos hereges e muitas pessoas frias espirituais. Lucas está dizendo: é possível ser fiel a Deus, é possível honrar a Deus, é possível se conservar temendo e andando na presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer que Deus te escolheu e te chamou no meio dessa sociedade. Escute o que eu estou falando. Você é um escolhido de Deus. Deus te separou, Deus te escolheu para você fazer a diferença. Não para você ser influenciado, mas para você influenciar. Pastor, mas está difícil, pastor, a minha família é toda assim. Lembra de Zacarias, lembra de Isabel. O Espírito Santo está nos dizendo: é possível, por mais que o governo, por mais que o ambiente, por mais que a família, por mais que as pessoas estejam em nossa volta, é possível ser fiéis a Deus. Alguém pode dizer: ser justo e irrepreensível, pastor. Sendo abençoado por Deus é fácil. É fácil. Temos tudo o que queremos, Deus nos dá. Temos tudo o que precisamos. Oramos e Deus abre as portas. Era fácil para Zacarias e Isabel, um casal de sacerdote, homens e mulheres dedicados à vida a Deus. Era fácil, pastor. Tudo na vida deles dava certo. Não é o que o texto diz. Olha o versículo de número 7, o que diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Olha o que o texto vai mostrar para quem achava que era fácil para Isabel e para Zacarias serem fiéis, justo e irrepreensível a Deus. Não era fácil. Tanto o ambiente, tanto o lugar onde eles moravam, tanto os governantes onde eles moravam eram corruptos, era difícil. Agora vai mostrar questões pessoais da vida deste casal. Vai mostrar que aquele casal que um dia casou, como eu e muitos de vocês que são casados, na esperança, na expectativa de ter filhos, de fazer descendência, e casaram no primeiro ano, não veio filho, no segundo
segundo ano não veio filho, no terceiro, e assim foram passando anos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, e eles não tinham filho. E nesse período eles orando e pedindo a Deus, descobriram que Isabel era estéril e não poderia ter filhos. Isabel não engravidava, mas não tinha filho. Descobriu, chegaram à conclusão que Isabel era estéril. Agora imagina, porque o cenário deles não é o cenário de nós hoje. A época dele não é a época nossa hoje, que uma mulher ou um casal não tem filho, não é discriminada, nem na igreja, nem na sociedade. É uma opção, tem gente que respeita, e tem gente que não é discriminada. Só que naquela época não era como os tempos de hoje. Isso significava o fato desta mulher e este homem não ter filhos. Ela era casada com um sacerdote e não podia ter filhos, que ela era considerada por muitos amaldiçoada. Imagine uma mulher, esposa de um sacerdote, que não poderia ter um filho, e vendo a culpa da religião, dizendo: ela é amaldiçoada porque ela não pode ter filho. E essa mulher continuava justa e irrepreensível na presença de Deus. O contexto, o que significa o fato dela não ter filho com seu esposo? Isso significa que Deus, para muitos, Deus não respondia a oração deles. Aquele homem era um sacerdote, a sua mulher era companheira, serviu a Deus, mas como que orava e Deus não respondia a oração deles. Porque o que eles pediam muito, o que eles queriam mais era ter um filho. O que isso significa? Além de que ela era tida como amaldiçoada, suas orações não eram ouvidas, que Deus não realizou o sonho dela de ser mãe. Aquela mulher tinha um sonho de ser mãe, de chegar no templo, de apresentar o seu filho a Deus, mas isso não estava se cumprindo. Deus não havia realizado o seu sonho. O que isso representa ou significa o fato desta mulher não ter filhos? Para alguns daquela época, Isabel e Zacarias tinham motivos para abandonar a fé de Deus. Tinham motivos de parar de servir a Deus, porque era um Deus que tudo pode, não respondeu, não fez, não abriu a madre deles, tanto quanto eles orou. E eles continuavam, irmãos, entenda, continuavam servindo a Deus, temendo a Deus, adorando a Deus, sendo justo diante de Deus, sendo irrepreensível, mesmo Deus não realizando o sonho deles, mesmo Deus não respondendo as orações deles, eles continuavam na fé, continuavam na palavra, continuavam no templo, continuavam buscando a Deus. Oh, Natana chora na calamanda. E manda soranai, que manda manasso. Aleluia. Zacarias e Isabel, era como se dissesse: ele não realizou meu sonho, mas eu não abro mão da pessoa dele. Há anos eu estou orando, mas ele não respondeu, mas eu vou continuar servindo a ele, fazendo a obra dele. É um exemplo para mim, para você, irmãos, que temos os nossos sonhos, que temos as nossas orações que ainda não foram respondidas por Deus, que ainda Deus não fez o que tanto queremos. É um exemplo para nós, irmãos, a continuarmos firmes, a continuarmos servindo, não pararmos de orar e de servir a este Deus. Lucas, versículo 8 e versículo 9, Lucas vai relatar que Zacarias, mesmo em tempos difíceis, como a mulher estéril, estava servindo a Deus. Versículo 8 e 9 diz assim: ora, aquele que
diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Isso mostra que eles continuaram servindo a Deus. É preciso, irmãos, para que você continue servindo a Deus, Deus não realizando os seus sonhos, Deus não respondendo às suas orações, você ter fé, você ser servo, você amar a Deus e você confiar nele, independente da situação. Nós vamos precisar continuar tendo fé, sendo servo, amando a Deus e confiando nele e tendo esperança de que aquele que não respondeu, de que aquele que não realizou, de que aquele que não fez ainda, pode fazer a qualquer momento. Nós precisamos ter fé em Deus, como esse homem continuou a fazer, a trabalhar, até porque a vida e o relacionamento com Deus não se relata, ou não se baseia tão somente nesta vida terrena, irmãos. Paulo fala na carta aos Coríntios: se nós esperarmos em Deus só nesta vida terrena, seremos os mais miseráveis dos homens. E precisamos ter esperança. O fato de Deus não ter feito até hoje, o fato de Deus não ter realizado até hoje, isso não significa que Ele não fará. Isso não significa que Ele não realizará. Precisaremos ter fé. Voltou aos Hebreus, eu preguei semana passada no capítulo 11. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Para alguém esperar Deus realizar coisas, promessas, vai precisar ter fé. Porque fé você não vê, mas você acredita que Deus vai fazer. Você acredita que Deus vai realizar. É preciso ter fé. Mas vamos ver que em Lamentações 3:21, Jeremias vai falar: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Já não é fácil para você aguardar, já não é fácil para você esperar. Então escute a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Não fique passeando na vida de alguém, de A ou de B que não deu certo, não. Olhe para as escrituras, olhe pela a vida de Zacarias, que Deus fez na vida deste homem e que poderá fazer na sua vida. Paulo escrevendo a carta ao Timóteo no capítulo 1, Paulo falando de esperança, ele vai dizer que Cristo é a nossa esperança. Eu queria dizer com isso, irmãos, que você acredite, tenha fé e esperança. Eu aguardo também no Senhor a coisas. E coisas que já oram há anos, e coisas que não foram realizadas ainda. E alguém pode me indagar e dizer: pastor Wagner, por que você continua acreditando ainda? Eu continuo acreditando ainda. Enquanto Jesus estiver vivo, eu continuarei a acreditar. Enquanto Jesus continuar abrindo poder, eu continuarei acreditando. Isso significa que eu vou acreditar sempre, porque Jesus está vivo e nunca mais vai morrer. Eu continuarei acreditando, porque esse Jesus que é todo poderoso nunca vai enfraquecer. Nós precisamos continuar acreditando que Ele pode fazer o que não fez ainda até hoje. Versículo de número 10: dentro do templo, Zacarias fazia o quê? Talvez alguém pode passar na rua aí e falar: o que ela está fazendo lá dentro daquele templo? O que ele está fazendo lá dentro daquela igreja? O que Zacarias estava fazendo lá dentro do templo? O versículo 10 vai dizer: e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, ou melhor dizendo, do lado de fora. Do lado de fora o povo estava orando. Os
sacerdote entrou dentro do templo e o povo estava do lado de fora orando a Deus, como que dizendo para Deus: Deus, perdoe os nossos pecados, Tu és o nosso único Deus, para que Deus viesse abençoar a ele, porque a ordem é essa, irmãos, ter o perdão dos pecados e Deus abençoar, como lá em Marcos capítulo 2, levaram um paralítico para Jesus, para que Jesus curasse ele, mas o Senhor Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Depois que ele perdoou os pecados, ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Então eu acredito que o povo estava dizendo lá de fora: Deus, perdoe os nossos pecados e abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe a nossa nação. Essa é a ordem, irmãos, é confessar, é se arrepender, é ter perdão de Deus, para que as coisas fluam nas nossas vidas. Se do lado de fora o povo estava orando e do lado de dentro, agora vamos chegar no versículo. Do lado de dentro, o versículo vai dizer que eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O povo orando de lado fora do templo, e do lado de dentro Zacarias oferecendo incenso a Deus. Apareceu um anjo do Senhor, irmãos. Olha que coisa extraordinária. O anjo do Senhor apareceu. Zacarias estava no altar de incenso, colocando resinas aromáticas, a fumaça subindo, aquele aroma agradável e gostoso, até que apareceu o anjo do Senhor. Imagina que experiência sobrenatural e maravilhosa aquele homem vai ter naquele dia, entrando no templo, talvez pensando. Eu gostei da oração da nossa irmã Neide, quando ela falou assim: olha, pastor, Deus usa o pastor como nunca usou antes. É bom ter essa expectativa que Deus pode fazer hoje o que Ele nunca fez até agora. Deus pode mover hoje como nunca moveu. Zacarias entrou naquele templo, talvez com a mentalidade, né? Eu vou oferecer incenso, vou sair daqui do templo, a minha vida vai continuar a mesma, vou encontrar com minha mulher estéril, vou descansar, no outro dia assim, assim, assim. Mas aquele dia mudaria a vida daquele homem para todos sempre. Aleluia. E Zacarias, ele ficou como? Quando ele encontrou com o anjo, como você ficaria? Zacarias, o texto vai dizer que ele ficou turbado, assustado, amedrontado. O versículo 12 diz que vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. Ele estava tendo uma experiência sobrenatural, que ele ficou, irmãos, assustado, amedrontado. Não esperava com que aquilo acontecesse. E eu fiquei a pensar: Zacarias servindo a Deus, oferecendo incenso. Isso nos mostra algo interessante. Esse texto está nos mostrando que todas as vezes que eu e você se colocar à disposição para servir a Deus, existe possibilidade de desfrutarmos do sobrenatural. Todas as vezes que eu e você decidirmos entrar em oração a Deus, há uma possibilidade de termos uma experiência sobrenatural. Esse texto está nos mostrando que todas as vezes que temos a possibilidade de sair dos nossos lares e entrar numa casa onde o nome de Jesus é exaltado, aonde Deus é adorado e louvado, nós poderemos ter uma experiência sobrenatural. Todas as vezes que nós louvarmos, exaltarmos, engrandecermos a Deus de toda a nossa alma e coração, nós estamos sujeitos a ter uma experiência sobrenatural. Eu que não duvido que Deus nos deu esta palavra nesta noite, porque tem uma experiência sobrenatural contigo, porque Ele fará algo extraordinário na sua vida. Um dia eu convidei um jovem chamado Daniel de Santa Cruz, ele até meu sobrinho. Ele teve experiência nesta casa.
Ele viu o anjo, ele subiu no altar e pediu para comprar no microfone. Ele falou que teve essa experiência, que viu um anjo do lado dele e que o abraçou. Eu acredito no testemunho daquele jovem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que isso já aconteceu. E o Deus que fez lá, que enviou o anjo, é o mesmo que pode fazer hoje também nesta casa, nas nossas vidas. Eu gostaria que você levantasse as mãos e fechasse os seus olhos e dissesse para Deus: Deus, eu creio no sobrenatural. Diga para Ele: eu creio no teu sobrenatural. Eu estou aqui orando, eu estou aqui louvando, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui na tua casa. Faça o sobrenatural na minha vida, Senhor. E o que o anjo disse, irmãos, para Zacarias naquela experiência, no versículo de número 13 vai dizer o que o anjo disse. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque estava assustado com medo. Que causa terror, irmãos, é espírito maligno. Quando você estiver no seu quarto, você sentir pavor, medo, terror, são demônios. A presença de Deus não vem trazer isso. Não temas, porque tua oração foi ouvida. Olha o que o anjo falou para ele: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua mulher te dará luz a um filho, a quem se chamará João. Olha que coisa interessante o que o anjo falou. O anjo não falou para Zacarias o que disse para Abraão, que iria trazer um juízo em Sodoma e Gomorra. O anjo não disse para Zacarias o que disse para Gideão, que iria libertar o povo de Israel. O anjo não disse para Zacarias o que disse para os pastores, que o Messias havia nascido. O anjo disse: a tua oração foi ouvida. Eu que não ouvi o que Deus está dizendo para alguém nesta noite. Através desta palavra, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi o teu clamor. Eu ouvi a tua petição. Aleluia. Qual foi? Agora imagine que Zacarias, o sacerdote, o anjo falou: olha, a tua oração foi ouvida, Zacarias. E Zacarias pensando: a minha oração foi ouvida. Mas qual oração? A oração que eu oro por Israel, pela nação? Qual oração? A oração, anjo, que eu oro para que Deus envie o Messias. Qual oração? Que Deus respondeu. A oração que eu oro para Deus libertar Israel do jugo de Roma. Aí ele vai dizer: não, é uma oração pessoal. É uma bênção pessoal. Deus ouviu a tua oração. Aí ele diz: Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho. Aleluia. Isso demonstra, sabe o que, irmãos? Que Zacarias não estava orando mais por aquele milagre. Ele orou muitos anos. Ele orou muito tempo. Mas Deus não respondeu. Ele parou de orar porque olhou para sua mulher já avançada idade. Então ele viu: não tem condições dessa mulher mais engravidar. Deus não quer nos dar um filho. Eu vou parar de orar. E por que o Senhor crê nisso? Versículo 7 diz que Isabel era avançada idade. Versículo 20 diz que ele ficou mudo por não acreditar. Zacarias não acreditava mais que a sua mulher poderia engravidar. Tanto que o anjo falou: porque você está duvidando, Zacarias, você vai perder a voz, não vai mais falar. Então o anjo trouxe a resposta de algo que ele não mais orava no tempo presente, mas que orou no tempo passado, que Deus colocou. Isso significa que você pode esquecer do que você já pediu a Deus lá atrás e ter parado de pedir no tempo presente, mas Deus está nos dizendo: eu não esqueci. Não foi em vão as suas lágrimas, não foi em
sua busca, não foi em vão a sua petição. Você pode ter esquecido, mas eu, o Senhor, não esqueci. Aleluia. Quando Deus lembra, irmãos, o que acontece, pastor? Quando Deus lembra de algo, de oração, de uma petição que já fizemos tanto tempo atrás e que não fazemos mais. Quando Deus lembra, o que acontece? Quando Deus lembra, irmãos, Ele vai realizar. Você acredita que em vão que você está aqui nesta noite? Superou a carne, superou o inimigo, tantos obstáculos. Deus está dizendo para você: eu não esqueci das suas orações, eu não esqueci dos seus serviços, eu não esqueci, eu não respondi, porque não era a minha hora e nem o meu tempo, mas eu sou Deus para fazer no tempo. Aleluia, Deus se lembrou. E o versículo 14, para a gente finalizar, quando Deus se lembra, o que acontece? Olha o versículo 14 para a gente finalizar, o que ele diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Zacarias e Isabel, irmão, sofreu muito. Foram anos, foram tempos, até décadas, sofrendo, chorando, padecendo por muito tempo. Mas agora era hora de ter alegria. O anjo falou: em ti haverá grande alegria. Chegou a hora agora de trocar, de substituir o sentimento de sofrimento, de choro e angústia, por qual? Pela alegria. Quando Deus se lembra de nós, quando Deus se lembra das nossas orações, o sentimento que teremos é sentimento de alegria pelas realizações de Deus para com as nossas vidas. O que mais? Zacarias e Isabel teve por algum tempo desgosto, foram humilhados, foram aflitos, mas agora no versículo 14, Deus disse, o anjo disse de Deus, que eles teriam prazer. Quando Deus se lembra das nossas orações e quando Deus realiza ou responde, Deus vai fazer com que tenhamos prazer, deleite, gozo, contentamento. Aleluia. Deus tem esta palavra para nós nesta noite. Você que tem orado, as suas orações nunca e não será em vão diante de Deus. E continue orando e colocando diante dele, porque não será em vão. Porque quando Deus se lembra, aleluia, fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Quando Deus se lembra, olha, em Gênesis capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Escute, Deus se lembrou de Noé. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 8, versículo 1, que diz que Deus se lembrou de Noé. E Deus tirou Noé da arca, porque Noé já tinha tempos que estava aguardando Deus tirar ele de lá. O texto fala, Deus se lembrou de Noé. Significa que quando Deus se lembra de nós, chega um tempo novo para as nossas vidas, como chegou na vida de Noé. Primeiro a Samuel, capítulo 1, versículo 19. Escute, olha a expressão do texto. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou. Olha a expressão, e o Senhor se lembrou dela. Isso significa que o marido dela se relacionou com ela, e Deus do céu olhou e falou assim: eu me lembrei dela, vou fazer um milagre na vida de ela. Em Gênesis 19, 29 diz que Deus se lembrou de Abraão. A expressão é essa: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando Deus se lembra, tem livramento da parte de Deus. Eita! Alguém da sua família, escute, alguém que com a morte traria sofrimento na
querias e disse: agora você vai ter o filho. Deus se lembrou de Noé na arca e deu um novo tempo em Noé. Deus se lembrou de Ana e fez um milagre na vida de Ana. Deus se lembrou de Abraão e deu um livramento a Ló. Salmo de número 105 diz que Deus tirou Israel do Egito, guiou Israel, protegeu Israel, alimentou Israel, porque o texto diz que Deus se lembrou da sua palavra. Deus fala pela palavra dele, e quando ele se lembra de que ele prometeu algo, quando ele se lembra das suas intercessões, quando ele se lembra das suas orações, ele faz prodígio. Oh, da chuca lá, da sore de calabanda. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, confiar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando eles rendem as suas mãos, quando eles rendem as suas mãos, é a hora de vencer. Simplesmente ouve. Achando ouvir, precisando ouvir, tá sofrendo ouvir, não importa ouvir, o seu olhar do céu. E Deus agradece a vida, elevando as correntes, tirando os espinhos, aumentando os anos, garantindo começa a cantar com muito faça somente esperar o que Deus irá fazer. É a hora de
Ele mudou a sorte de Ana. E Ele se lembra de ti. Ele se lembra de ti. Ele se lembra de ti. E faz o milagre da tua vida. Deus está dizendo: eu me lembro de ti. Eu me lembro de você. E eu faço o milagre da tua vida. Como eu fiz na vida. Tem provisão de Deus. Por que Deus não se lembra, pastor? Deus não se lembra do seu pecado pecaminoso, porque Ele jogou no mar do esquecimento. Mas Ele se lembra do que te prometeu. Oh, Deus está mandando eu te dizer: Ele se lembra do que te prometeu. Ah, és fruto de oração. Está chegando um novo tempo na tua vida. Amante, manda, hoje eu me lembro do que te prometi. E hoje eu abro novas portas para o teu ministério. Chamando a calaboração. Entre esta porta simples e pequena, desta noite, existem portas de congressos. Eis que eu te digo: conserva e guarda o teu coração, pois com o que vou fazer na tua vida virá também a tentação, virá também o tentador com investida. Mas lembre que foi eu, pela minha graça, que te escolhi. Coração, a partir de hoje diz o teu Deus: abrirei novas portas e trarei um novo tempo para a tua vida e para o teu ministério, diz o Senhor teu Deus. Todos podem exaltar a Deus. Todos acreditam em seus pais, em Deus pode. Aleluia. Eu fiz o milagre não congregacional, mas individual na vida deles. Deus está dizendo: tem milagre para a tua vida, meu irmão. Tem milagre para a tua vida, minha irmã, nesta noite.